ler rapidamente aqui o currículo dos nossos especialistas. O nosso apresentador de hoje é o senhor Ladislau Dolbor, formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, na Polônia. Atualmente é professor titular no Departamento de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. Continua com o trabalho de consultoria para diversas agências das Nações Unidas, governos, municípios, além de várias organizações do Sistema S, SEBRAE e outros. Atua como conselheiro no Instituto Polis, IDEC, Instituto Paulo Freire, Conselho da Cidade de São Paulo e outras instituições. Um dos nossos debatedores, nosso conselheiro Luiz Paulo Rosenberg. Ele é economista, consultor, com carreira destacada nas áreas acadêmicas, empresarial e também na atividade pública. É bacharel em Economia pela USP, mestre e PhD em Economia. Atuou como assessor do ministro Delfim Neto, responsável pelos setores de ciência, tecnologia e investimento em energia. É membro da equipe de negociação com o FMI, assessor econômico do presidente José Sarney. Foi membro, né? Acho que aqui. Atualmente comentarista econômico da Band News. Publicação e interpretação de trabalhos em fóruns nacionais e também fora do Brasil. Foi professor na FGV, Universidade de Brasília e ITA, superintendente do IPEA e membro do Conselho da Companhia Suzano, Nestlé e Banco BBVA. Foi vice-presidente de marketing do Esporte Clube Corinthians entre 2008 e 2011. Corintiano. Pedro Afonso, nosso presidente aqui do Corecon São Paulo, ele é perito em economia e finanças nos âmbitos judicial, extrajudicial e arbitral, consultor especializado em recuperação e reestruturação de empresa, facilitador em cursos e workshops para economistas, contadores, administradores, advogados, magistrados, empresários e executivos em disciplina nas áreas de economia, finanças e gestão. Foi presidente do Sindecom São Paulo e é atualmente o presidente aqui do Corecon do Estado de São Paulo. E também é corintiano. Eu vou passar a palavra para o seu Ladislau começar aqui o nosso debate. Você falou que eles são corintianos, você não falou que eu sou corintiano. Gente, isso é uma reunião séria. Você sabe que, a partir de certa idade, a gente para de levar as coisas tão a sério, sabe? Porque de ver tanta bandidagem, tantas coisas surrealistas, né? Em 20 minutos, para falar das nossas desgraças, né, em particular éticas, enfim, vai ser um rápido sobrevoo, digamos assim, né? Para já, eu tenho trabalhado, basicamente, esses novos rumos da economia, porque há uma convergência de situações críticas, né? Todo mundo fala ainda, ou fazendo de conta que já não existe a pandemia, né? Mas nós estamos uma convergência da crise ambiental, que é uma catástrofe. Tá? Enfim, eu acompanho muito, eu participei da primeira grande conferência mundial, que foi no Rio, 92, né? Inclusive eu fiz a parte de São Paulo, da conferência internacional, que era a Exposição Mundial de Tecnologias Ambientais, né? A gente já tinha, naquela época, em 92, todas as tecnologias, viu? Carro elétrico, tudo isso já existia. Tinha um monte deles expostos na época, né? É interessante o processo, né? Mas nós estamos também a liquidação da cobertura florestal do planeta, né? Nós estamos perdendo cerca de 120 mil quilômetros quadrados por ano, né? Estamos perdendo o solo agrícola por excesso de quimização, por mau manejo, enfim, né? Estamos perdendo a biodiversidade, né? Tanto dos insetos, as abelhas estão desaparecendo simplesmente, né? A polinização está se fragilizando, né? Nós, em 40 anos, nos últimos 40 anos, segundo o WWF, nós perdemos 52% dos mamíferos, enfim, do planeta, né? Dos animais do planeta, né? Estão desaparecendo simplesmente, né? E é nesse ritmo, né? Os oceanos estão sendo liquidados.
E é interessante, né? Eu trabalhei 7 anos na África, no quadro da ONU. Hoje sou aposentado pela ONU, mas, enfim, minha conversa com grandes empresas de pesca, né, desses que liquidam, é chamado de sobrepesca, né? E a resposta é interessante, né? Eles dizem, olha, um desses grandes organizadores de pesca industrial oceânica, eles dizem, olha, se não for eu, vai ser outro, entende? Porque eles estavam liquidando as capacidades pesqueiras ali da África Ocidental, né? Que liquida no mundo são cerca de 300 milhões de gente, de pessoas que pescam, faz pesca artesanal, que alimenta as pessoas em proteínas, está sendo liquidado no mundo, né? De certa maneira, o lucro imediato é muito mais forte. Isso é interessante, né? A gente, no meio ambiente, a gente trabalha com essa distinção entre o interesse pontual e o interesse difuso, né? Provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa no Brasil, vai ter mais de 90% da população querendo que não se destrua a Amazônia, né? Agora, entre os 90% difusos, né? Eu não vou parar o que eu faço para ir proteger uma árvore na Amazônia, né? E o interesse de um grupo que vai ali, que vai financiar, que vai bancar, que vai comprar quem for necessário e vai acabar, não é? Enfim, liquidando a floresta, enfim, a briga é desigual, né? Os interesses organizados são muito mais poderosos do que o interesse difuso da humanidade, né? Então, quando levantaram esse problema da ética, né, digamos, para mim eu achei muito interessante, né? Está se colocando por toda parte, né? Vocês que estudam aí devem acompanhar a discussão do ESG, né, que está por toda parte, né? Isso não está na chefia da produção das empresas, né? Está no Departamento de Relações Públicas, né? ESG e tal. Não está no principal, né? Ou seja, nós estamos lidando com o processo decisório, tá? Das empresas, né? O pessoal da Samarco sabia perfeitamente que o DIC estava vazando, certo? Mas os bônus do Conselho de Administração da Samarco dependem de quanto é repassado para a Billiton e para outros acionistas, entre os quais o Bradesco, por exemplo, que não aparece, né? Certo? E estão ganhando dinheiro com um produto que eles não produziram, né? É uma extração, simplesmente, e que pertence ao país, e que poderia servir para financiar desenvolvimento, ciência e tecnologia, etc. É interessante, né? E o drama que se causou nesse processo. Isso na área ambiental, né? Outro grande Titanic, não? Esse grande iceberg que o nosso Titanic enfrenta, né? É o drama da desigualdade, né? A desigualdade atingiu níveis absolutamente escabrosos, né? Nós estamos trabalhando em função de uma minoria do 1%, né? Ou do 0,1%. Né? E esse negócio simplesmente não está funcionando, né? Quer dizer, basicamente, porque quando você tinha um sistema tradicional, industrial, que comandava os processos, para você explorar um trabalhador e você gerar mais riqueza, digamos, relativamente a aprofundar a desigualdade, você tinha que, pelo menos, assegurar um emprego, né, para poder explorar. Hoje, qualquer pessoa, né, tem um cartão de crédito no bolso, um banco coloca uma tarifa qualquer, certo? Se você faz uma compra no Brasil com cartão de crédito, né, antigamente se pagava R$100, entrava R$100 no comércio, saía R$100 do bolso e entrava R$100. Hoje não, hoje eu passo no caixa, me perguntam lá, crédito ou débito? Se eu digo crédito, 5% em média vai para o banco. Certo? 5%? Né? Aí eu verifiquei o custo, né? Para os bancos é um custo da ordem de 15 a 20 centavos. Ele ganha R$5 sem produzir nada, simplesmente. E uma coisa que o custo é praticamente nulo, porque é você mesmo, né? E ainda a gente proclama, você mesmo vai poder resolver, né? É simpático, né? Se multipliquem isso por dezenas de milhões de operações de cartão por dia. E aqui é 5%. No Canadá é 6 centavos de dólar. Porque não é diferente que você
faça uma compra grande ou pequena. Em termos de custo, simplesmente isso aí é informática, né? São algoritmos. Interessante, né? Vocês vão comparar aqui no... eu pego o rotativo do cartão no Brasil agora está 380%. Espero que vocês não entrem, mas enfim. Quem entra paga 380%. Certo? No Canadá é 11% ao ano. Não existe juro ao mês. Certo? Você pode até fazer juro por semana, vai ficar mais pequeno ainda. Certo? Menorzinho. Mas, na realidade, é um sistema. Então, há um enriquecimento financeiro, tanto nacional no Brasil. Nós temos aqui níveis de juros que consistem essencialmente em agiotagem. Vocês podem entrar, verificar, vocês entram em ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, vocês vão ter ali, mês por mês, né, os juros comparados, enfim. É interessante, né? Apresenta anual e mensal. Mas a realidade é que mudou o sistema de apropriação do excedente social, do que a sociedade produz, né? Isso gera um desequilíbrio radical. Então, nós temos um drama ambiental, temos um drama social, a desigualdade que atinge níveis, esse último presente que estão fazendo, que as pessoas vão poder pegar um empréstimo, né, no consignado. Gente, você sabe que eu estava ontem no Bradesco, porque a PUC me paga no Bradesco. Não é escolha do cliente, né? A PUC me paga no Bradesco, sou obrigado a abrir uma conta no Bradesco. Como tinha a placa pendurada lá, dizendo, pegue aqui crédito, é uma agência do Bradesco dentro da PUC, tá? É universitária. Tá? Então, está uma placa, enfim, um cartaz propondo de você pegar empréstimo estudantil, né? Bom, eu achei simpático, perguntei qual é a taxa de juros, né? A moça me falou 2,15. Claro, eu perguntei ao mês, né? Porque normalmente isso na Europa seria ao ano. Tá? Por exemplo, o crédito imobiliário na França é 0,95 ao ano. Certo? Aqui é 2,15 ao mês. Eu perguntei para ela, isso dá quanto? Como quanto? Ao ano, juro é ao ano. Né? Ela não sabia calcular. Certo? Gerente de crédito do Bradesco. Eu dizia que não sabia, mas enfim, o essencial é o seguinte, 2,15 é 28%. Não existe na Europa, nem nos Estados Unidos, juros de 28%. Né? Isso é para estudante. Bom, eles têm outra forma, lá tá, estão fazendo uma sacanagem com os estudantes dos Estados Unidos, é um drama. Você tem gente aposentada nos Estados Unidos que ainda está pagando um empréstimo estudantil para fazer faculdade, né? que ele achava que ia ganhar. O que eu estou trazendo aqui? Não só uma lista de desgraças, mas a nossa impotência de enfrentar as desgraças. Estão entendendo? Porque uma coisa é o problema da desigualdade, o problema da destruição ambiental, o problema da fome, por exemplo. Né? Isso aí não é brincadeira. Né? Nós temos agora no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome. 20% delas são crianças, dá mais ou menos 6 milhões de crianças. Sabe que uma criança com essa fome, isso é um impacto para o resto da vida, né? Isso impacta o desenvolvimento. Né? Certo? Nós temos problema de alimento no Brasil. Pegue a última safra. Só de grãos, 3,7 kg por pessoa por dia. Certo? Mas por quê? Rende mais exportar do que vender para o mercado interno. Com a Lei Candir, né, que vem desde 96 ainda, né, você produzir para exportação, você não paga imposto. E como desvalorizar a moeda, está... Né, enfim, pega 10 anos atrás, o dólar estava 2,5, agora está o dobro. Né? Então, a pessoa que exporta o equivalente a $1 recebe R$5. Antigamente, receberia 2,5. Né? É interessante isso, né? Rende mais. Né? Eu escutando, viu, a publicidade agora da JBS, né? É muito simpático. Nós alimentamos o mundo, né? E nos preocupamos com o meio ambiente. Né? Quando eu vejo como eles produzem, como eles utilizam soja, como eles expandem a criação de gado, né? O Economist tem um artigo recente sobre essa dimensão, né? Eles trazem, lembram, eles pegaram a Cara Preta, que é uma grande produtora de bovina, enfim,
alto nível tecnológico, né? Eles usam 1 hectare por boi, né? E o Economist lembra que em 1 hectare dá para fazer 5 toneladas de milho ou 28 toneladas de batata, né? É interessante, né? O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. E os alimentos são essencialmente exportados porque rende mais, simplesmente. Então, o problema que se coloca, basicamente, é o seguinte: nós estamos desenvolvendo a economia, a atividade econômica é para quê? Certo? O básico é que ou você está produzindo dessa maneira, gerando fome, enfim, dessa maneira, ou então você está simplesmente ganhando dinheiro com agiotagem, né? Qual é a contribuição produtiva para o país? Sobretudo que a fome que se gera, você quebra as capacidades, né? E pense o seguinte, né? O Brasil tem 214 milhões de habitantes, 150 milhões em idade ativa. Eu uso o critério da ONU, que é 16 a 74 anos, né? 150 milhões. Empregos formais privados, 33 milhões. Certo? Acrescentem 11 milhões de emprego público, vocês têm 44 milhões. Acrescentem, coisa que eu meio que me recuso a fazer, que o emprego doméstico vai dar um pouco mais. Estão entendendo? O desnível, a subutilização do trabalho é absolutamente gigantesca, né? Entende? Eu vou para a Imperatriz, de vez em quando eu vou lá, porque meu pai tem enterrado lá, prestar respeito aos velhinhos, nem que seja póstumo, enfim. A Imperatriz do Maranhão, um monte de gente parada na rua. E em volta da cidade, um monte de terra parada. Porque terra em volta da cidade, o pessoal segura, né? Porque vai expandir a cidade, vai valorizando o cara de mão no bolso, né? E pertence aos ricos da região, naturalmente. Nem usam, nem deixam usar. Olha, eu rodei, tá? Eu trabalhei na China, na Índia, na Mongólia, na Índia, não, 7 anos na África. Trabalhei em país rico e pobre, tá? Qualquer cidade, pega no Canadá, França, Alemanha, toda cidade tem um cinturão verde, hortifruti e granjeiro. Então, você tem legume do dia, você tem a pequena... Isso gera pequena indústria de transformação e acondicionamento, gera emprego, gera recursos para o município. O alemão não coloca o seu dinheiro em banco. Toda cidadezinha tem o que se chama de Sparkassen, caixa de poupança locais. E o dinheiro serve essencialmente para o desenvolvimento da cidade, para fazer as coisas que eles necessitam, né? Se você faz um cinturão verde, eu imagino, é só você expandir o IPTU um pouco além das casas, né? Fazer uma rodinha de 1 quilômetro a mais, né? Sabe, os caras vão ter que pagar IPTU sobre terra parada, né? Ou usa, ou vai usar, vai vender para quem use, né? Para quem plante, né? Isso gera emprego, né? Está entendendo? De certa maneira, eu estou pegando esse conceito que me deram de ética no seguinte: a economia são opções políticas, não são leis. É a escolha de um povo de organizar as suas atividades em função do bem-estar da população. É disso que se trata, né? Em termos éticos, eu diria o seguinte, né? Nem os pobres merecem a sua pobreza, porque não foram eles que criaram esse sistema, nem os ricos sua riqueza. Porque, não sei se vocês viram, tem uma publicação da Forbes que é muito simpática. 315 bilionários do Brasil. 315 bilionários. Você conta nos dedos gente que faz alguma coisa útil, no sentido produtivo. Oi. Ladislau, vamos trocar para ver se melhora um pouquinho esse chiadinho, tá? Obrigada. Então, isso é muito interessante, né? No mundo, passou-se a dividir, você devem ter encontrado a economia real e a economia financeira. Porque, de certa maneira, todos esses ganhos
financeiro através de exportação de recursos naturais, através de extração por agiotagem, diversos mecanismos financeiros, né? O tipo de dividendos pagos hoje pela Petrobras, pagos pela Vale e outros, né? Tudo isso aí, isso enriquece acionista, né? Enriquece intermediário financeiro, são juros, são dividendos, né? Exportação de bens primários que não se produziu, você se apropria, né? Então, tudo isso gerou o que se chama hoje de rentas, certo? No Brasil, vocês não vão encontrar renta no dicionário. Uma coisa é lucro produtivo. Você produziu bicicleta, está vendendo com lucro, está enriquecendo, tudo bem, mas você está gerando emprego, está produzindo bicicleta, é útil, certo? E você está pagando imposto. E o Estado vai poder fazer infraestruturas e políticas sociais, o que é útil para a sociedade. Então, na realidade, essa utilidade, quando se perde, você tem uma subutilização das capacidades do país, você tem uma paralisia. Não sei se vocês notaram, mas é o 9º ano que a nossa economia está parada, né? Aqui crescemos 1% e tal, às vezes, depois com a queda de 2020, subiu um pouquinho mais, mas na média nós estamos parados. Sabe o que é? Porque os pobres não têm como comprar. Os 2 setores que estão funcionando, né, no Brasil, a exportação de bens primários, né, a nossa reprimarização, um novo neocolonialismo. Isso não rende, e a intermediação financeira enriquece banqueiros. Só vocês acompanharam as taxas de lucro das agências bancárias, né? Sabe, o dinheiro que está nos bancos não é dinheiro dos bancos, é nosso dinheiro, não sei se repararam. Eu com minha família, a gente fez um fundinho, viu? E a gente repassa e empresta uns para os outros. E você tem no Brasil já 180 bancos comunitários de desenvolvimento, de gente que, em vez de colocar seu dinheiro no banco, empresta uns para os outros, né? Com 180 já. Para que pagar, sabe, 150 ou 180, segundo os momentos aí do cheque especial, mas mesmo esse empréstimo estudantil a 28%. Os juros no mundo são na faixa de 4% a 5%. O básico é o seguinte: essa é a área que funciona, a área extrativa, não é a economia real, não está gerando emprego, está gerando a miséria que a gente enfrenta, e, para mim, o dilema ético é esse aqui, né? Nós temos que organizar a economia em função da necessidade da população. Em termos éticos, nem o pobre merece essa pobreza, nem o rico merece essa riqueza. A economia tem que voltar a ser útil para nós. Para nós significa para todo mundo, né? Não é exagero, tá? Não é exagero. E não se trata de sonho, se trata de evitar o pesadelo que está chegando. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, professor Ladislau. O nosso coordenador do ciclo de mesa economista, o conselheiro Luiz Paulo, me recomendou que, neste dia, como debatedor, eu não tirasse do bolso só o meu diploma de graduação em Ciências Econômicas, mas também o meu diploma de licenciatura em Filosofia e de graduação em Teologia, que eu tenho. E que pusesse isso na minha cabeça, para poder falar um pouco. E falar um pouquinho em complemento, se bem que o professor Ladislau apontou os pontos centrais da questão, mas eu gostaria de falar algumas outras questões que talvez enriqueçam, talvez ajudem um pouco também. E quando eu falo de ética econômica, eu lá pelo final ainda vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre eficiência econômica, porque muitas vezes se diz que o segmento de princípios éticos prejudica a eficiência econômica, e eu digo que não, que é o contrário. Mas vamos lá adiante. Um colega meu de faculdade de economia, da FEA USP, quando eu comecei o curso, fiquei logo amigo dele, há um tempo atrás me disse que estava escrevendo um livro sobre ética econômica. E aí eu falei: olha, que bom, você está partindo agora para o ramo da ficção? Aí ele falou: mas por quê? Não, porque ética econômica é um pouco ficção. Não que tenha que ser ficção, mas o que ocorre? Muitas vezes, e não precisa ser assim, deixando bastante claro, não precisa ser assim,
a ética acaba sendo absorvida pelos interesses. Os princípios, se servirem para os interesses, vão ser adotados, mas não vão ser adotados se não servir para os interesses. É como dizem aí dos Estados Unidos, né? Dizem os Estados Unidos não têm amigos, eles têm interesses. E é assim. A vida econômica também é assim. E não é só a vida econômica. É também as instituições de outros ramos, como as próprias instituições religiosas. Aqui, dou aí algumas indicações, por exemplo, quando se fala que lá pelo Novo Testamento, quando Jesus rebateu, o sábado é para o homem, ou seja, a instituição do descanso e da oração, etc., é para o homem e não o homem para o sábado, quer dizer, não é o sábado que tem que escravizar o homem, mas o homem tem que servir-se do sábado. Isso significa o seguinte: havia interesses em manter essa religião como algo que fizesse com que o povo de lá, né, e os de cá também, os de hoje também a mesma coisa, né, subordinados a interesses de alguns que comandavam tudo. Então, não é só a economia. As instituições religiosas e outras instituições também são sujeitas a isto, a uma disfunção da ética, na verdade. Aí lembro de uma definição de um filósofo, talvez um dos maiores, certamente um dos maiores do século XX, Paul Ricoeur, se escreve R-I-C-O-U-E-R, que seria muito útil hoje, porque ele tem um livro, salvo engano, do comecinho da Segunda Guerra Mundial, chamado O Conflito das Interpretações, onde ele mostra como é que as pessoas interpretam as coisas de modo diferente e quando essa interpretação diferente é interesseira, vamos dizer assim, se justifica por alguma obrigatoriedade. Mas o que ele dizia sobre ética? Ele dizia assim: o meu princípio é o seguinte, dizia Paul Ricoeur, dizia, a ética eu quero ter uma boa vida com e para os outros, em instituições justas. 3 princípios, mas não podem ser desligados. Não significa eu quero ter uma vida boa e os outros que se virem. Não, eu quero ter uma vida boa com e para os outros, em instituições justas. Por quê? Porque senão fica voluntarista, fica personalista. A ética vira personalística. E você não pode ter isso. Você tem que ter uma continuidade na sociedade daqueles princípios, para que a vida siga adiante, para que os pais passem para os filhos, que passem para os netos e assim por diante. Então, a instituição justa. Ele fala depois da moral também. Uma outra noção do Ricoeur é sobre moral. E a moral, ele diz, a moral é a norma, é a razão prática da ética. Porque quando você lança princípios, por exemplo, eu quero ter uma vida boa. Mas espera aí, como ter a vida boa? Como ser justo para os outros? Aí você tem a norma moral. Tudo isso é cultural também, a gente precisa entender. Ou seja, o princípio é geral, mas ele se aplica ao longo do tempo e nas diferentes culturas, nas diferentes situações sociais. Então isso a gente precisa entender. Um dos principais economistas do século XX, hoje ainda vivo, já com 89 anos, Prêmio Nobel de Economia, chamado Amartya Sen. Quem não ouviu, por favor, depois preste bastante atenção nos escritos de Amartya Sen. Ele é um dos especialistas sobre ética econômica, sobre desenvolvimento, sobre pobreza. E ele diz o seguinte: eu diria que a natureza da economia moderna foi substancialmente empobrecida pelo distanciamento crescente entre economia e ética. Distanciou-se a economia da ética, e isso empobreceu. José de Castro tem uma frase, e eu sempre cito essa frase, que ele diz o seguinte: vai chegar um momento em que os 50% mais pobres
não vão comer, não vão dormir porque não têm o que comer, com fome. Vão estar com fome e não vão dormir. E os 50%, ele foi exagerado, porque é muito menos que 50%, é muito mais que 50% que passam fome. Os 50% que tem mais, não vão dormir com medo daqueles que têm fome. Gente, a gente não pode chegar num negócio desse. A gente não pode deixar que a humanidade chegue aí, e a economia tem muito a ver com isso. O próprio Amartya Sen, ele fala que pobre é aquele que não consegue desenvolver-se plenamente todo o seu potencial humano, porque está privado das necessidades básicas. É isso que ele diz. E quais são essas necessidades? Listei algumas aqui. Alimentação, nutrição adequada. Quem é que raciocina? Quem é que vai para frente? Quem é que evolui com fome? Ou então com uma alimentação que não é adequada, suficiente? Que não de saúde, que desenvolve doenças, que não consegue, né? Quem é que evolui com saneamento básico insuficiente, as condições da sua residência, ou do lugar onde trabalha, ou do lugar onde vive, não tem água potável. E a gente fala assim, mas água potável? Pois é, quantos e quantos lugares do mundo não há água potável? Para alguns. Para alguns há, e para muitos não há. Educação básica, pelo menos. Emprego, um salário mínimo. Um salário mínimo, quando eu digo um salário mínimo, aquele que seja suficiente para alimentação, para vestimenta, para moradia, né? Segurança. Pode ser segurança econômica, pode ser segurança social. Liberdade. Quem é que se desenvolve sem liberdade? Não existe isso. Eu tenho 61 anos. Quando houve a revolução aí, que não foi revolução, foi golpe, em 64, eu peguei um pedaço como adolescente. É muito difícil você fazer qualquer coisa sob um regime forte. A falta de liberdade. Às vezes também com excesso de liberdade a gente também erra bem, né? Mas é melhor ter liberdade do que não tê-la. Direitos de cidadania, direitos... Quando a gente fala de direitos, a gente fala assim, mas está lá escrito que tem. Só que vejam só, pessoas assim, qual é a igualdade cidadã que existe entre pessoas tão desiguais? Com condições de vida tão desiguais, né? É como se eu dissesse, o voto de um é igual ao do outro, sim, mas o voto de um é condicionado por determinadas coisas que do outro não tem liberdade. Eu, graças a Deus, tenho liberdade total de voto. Voto em quem eu quiser. Mas tem gente que não tem. Isso é ética também. Isso faz parte do princípio ético. E aí a gente vê, mas afinal de contas, por que acontecem essas coisas? Bem, pelos interesses. O professor Ladislau já levantou uma questão, e quando eu tinha uns 12 anos, alguém me deu um livro que tinha naquela época uns 7, 8 anos, hoje já teria 57 anos, chamado Financeirização da Economia. E ele dizia, olha, não tem jeito, toda a economia vai ser centralizada em bancos. Então, hoje, aquela exploração que o professor Ladislau falou, que era através do trabalho, hoje se dá eletronicamente, digitalmente, né? Vamos adiante. O problema é que nós devemos gerar riqueza e renda, não há dúvida. Sem gerar renda e riqueza, não existe evolução da humanidade. A questão é a que custo, sob que enfoque, né? Muitas vezes se diz aí sobre a coisificação das pessoas, quer dizer, as pessoas se tornarem coisas. As pessoas são úteis ou não são úteis para determinados fins? Aqueles que têm mais idade mais avançada têm pouca chance de ser úteis em algumas coisas. Eu fui presidente do Sindicato dos Economistas 7 anos e meio. Quantas e quantas vezes eu recebi economistas que com 45 anos, 50 anos, e tinham sido mandados embora e diziam, não sei fazer mais nada, e não me querem. Acabei de atender uma economista agora, não sou mais presidente do sindicato, que tem 57 anos. Ela foi mandada embora porque diz assim, você é muito sênior para a vaga.
Foi isso que disseram para ela. Você é muito sênior para a vaga. Esqueceram dos 30 e tantos anos que ela tem de experiência. E a divinização, quer dizer, quando você torna as pessoas coisas, você diviniza, ou seja, transforma os bens materiais em Deus. É aquela velha história lá, para quem conhece, já que o Luiz Paulo mandou tirar o diploma de teologia do bolso, aquela velha história, pode servir a dois senhores, ou Deus ao dinheiro. E quando se fala Deus ao dinheiro, a filosofia também usou muito isso, quando fala do mundo real e do mundo ideal, ele também fala um pouco isso, sobre a questão do material e do espiritual. E aí eu não estou dizendo para quem não quiser acreditar no mundo espiritual, mas para acreditar em alguma coisa além do material, pelo menos. Que não precisa ser espiritual, mas precisa ser mais profundo do que o material, né? E aí, houve várias evoluções, a própria Igreja Católica e outras igrejas também, mais tradicionais, desenvolvem uma doutrina social muito forte, que é baseada no solidarismo e, especialmente, uma coisa muito importante, que é o privilégio ético do trabalho sobre qualquer outra ação humana, econômica humana. Já se diz, olha, não são as coisas que têm valor, não é a pedra, não é a planta, não é a semente, é o trabalho que transforma a coisa e que dá valor à coisa. Sem o trabalho não existe riqueza, não existe renda. Esse é o fundamental de uma doutrina social da Igreja Católica, de outras igrejas tradicionais também, né? E por último, o penúltimo, aliás, falando sobre a questão da eficiência. Temos experiências, inclusive no Brasil, de situações em que esta aproximação, e eu não estou falando de jeito nenhum de igualdade absoluta, não. Estou falando de redução da desigualdade, é diferente. Não estou falando de igualdade absoluta, porque não existe, mas redução de desigualdade. Quando você faz com que a sua forma de organizar-se permite uma maior participação, um maior empenho e uma maior decisão e maiores benefícios. Eu vou citar um caso concreto que muitos talvez conheçam, talvez não conheçam. Um empresário que eu tive a sorte de conhecer pessoalmente quando criança, chamado Salvador Arena, que era construiu uma empresa chamada Termomecânica. Como ele não tinha filhos, ele resolveu deixar as ações dessa empresa para os empregados. E já há muitos anos isso é gerido por uma fundação, com uma das empresas mais eficientes do Brasil no ramo dela, tocado por funcionários. Aí a gente fala, mas espera aí, então precisa ter a propriedade para ter eficiência? Eu não sou contra a propriedade, mas não é alguma coisa essencial, desde que haja responsabilidade das pessoas para mostrar o quê? Que esses bens que existem, esses valores que existem dentro de uma empresa, eles vão ser preservados. O que é diferente de ter a propriedade, né? Não sou contra a propriedade. Que continue, mas continue. Dizia lá São Basílio Magno, século III antes de Cristo, depois de Cristo. Dizia, a riqueza e a propriedade não é um mal em si. Não é um mal. Quem acumula, ok. O que depende é o que ele faz com a riqueza. Essa é a diferença. Este é o mal, segundo lá São Basílio Magno. Não é isso? E como consegue, de alguma maneira assim também, né? O que importa é a gente dialogar. Precisamos dialogar, é um século do diálogo. Precisamos dialogar economistas, pessoas de outros setores de conhecimento e todos os setores da economia. Muito obrigado e passei do tempo. Bem, sobrou pouco para mim, né? Entre a visão apaixonada, tão linda, tão tocante do Ladislau e essa taxonomia tão perfeita que o Pedro fez, podia acabar. Mas eu sou muito economista. Eu tenho uma verdadeira adoração pela nossa profissão e pelo que a gente é capaz de fazer e pelo que a gente é capaz de deixar de fazer. Então, eu queria tocar só uns 4 pontos em cima do que foi dito aqui.
E partindo daquilo que o Ladislau disse. A economia existe para atender às necessidades do povo. Fim de papo. Não é para fazer ninguém rico, não é para obedecer lobby e nem privilegiar grupos ou regiões. Então, eu queria começar lembrando algumas realidades históricas. A primeira, esse conflito entre equidade, justiça social e eficiência está vindo lá de trás. Aí ele começa com o próprio Marx, que diz, olha aí, você tem o capitalista explorando o trabalhador, pagando a ele menos do que ele gerou, uma sede de acumulação tremenda, então vai ficando cada vez mais rico o capitalista e cada vez mais ferrado o trabalhador. Isso começa a se dissipar quando a gente reconhece a figura do empresário. O empresário é aquele cidadão que tem o dom de combinar fatores produtivos e gerar uma produção que nenhum dos dois fatores, capital e trabalho e tecnologia, sozinhos seriam capazes de fazer. Isso já foi um choque, vamos dizer assim, quase que um drible da vaca no conceito de luta de classe. Não, não tem luta de classe. Os dois são iguais, capital e trabalho estão no mesmo nível. Vamos dizer, explorados pelo empresário, quando, na verdade, na visão neoclássica, alavancados pelo empresário. Tudo bem. E aí vocês não viram, mas nós vivemos, ele mesmo, que é jovem, o que foi o debate socialismo-capitalismo. E o grande medo que vocês ousem falar hoje em Guerra Fria era de que esse debate culminasse com a Terceira Guerra Mundial, porque a radicalização era muito grande. E o que aconteceu? Para surpresa de todos nós, o socialismo foi enterrado nas ruínas do Muro de Berlim. E antes que vocês pensem que o Muro de Berlim foi derrubado por bombas do capitalismo, ele foi derrubado pelos habitantes dos países socialistas. Por quê? Porque a ineficiência na produção, fora do modo capitalista, é tão brutal que a injustiça emerge de uma forma gritante. E você fez, então, praticamente a extinção do socialismo no mundo como forma de organização econômica pela absoluta incapacidade de atender às necessidades do povo. Então, isso eu acho importante ser dito no começo, e vou só dar mais uma pitada. Uma sacanagem brutal que fizeram com Marx foi a Bolsa de Valores. Você me diz, o que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Porque a Bolsa de Valores é o templo do capitalismo. O que acontece lá? Ali, boas ideias, boa capacidade de gestão é submetida ao crivo dos investidores e pergunta, quer botar dinheiro aqui e ser parte do nosso negócio? Então você cria uma categoria nova, como que se fosse um empresário remoto, um empresário ausente, mas que vai participar dos resultados. Isso foi de uma subversão terrível. Por quê? Porque quem são os grandes investidores da Bolsa? Os Rockefeller, os Jobs. Brinca. Grande investidor de Bolsa é fundo de trabalhador. Esses grandes capitalistas têm 3% do capital, 2%. São demitidos, como você viu do Steve Jobs. E quem manda nas empresas? O fundo dos trabalhadores. Tchau, Marx. A empresa agora deu, o trabalhador deu o passa-moleque no empresário. O dono da empresa é quem deveria ser o trabalhador através da Bolsa de Valores. Por isso, para nós, valorizar a Bolsa de Valores, valorizar empresas abertas, facilitar o financiamento de ideias, é o caminho mais espetacular para você, ao mesmo tempo, estar conseguindo justiça social com eficiência. E aí, se você vai fazer um curso de doutorado, você vai aprender 2 teoremas maravilhosos. O primeiro deles, você quase chora quando você vê. Você pode provar absolutamente, transparentemente, que o regime de mercado, se você eliminar as distorções, como cartéis, como conluios, deixar o pau comer, ele leva a uma situação absolutamente eficiente. O que é uma situação absolutamente eficiente? Ele vai fazer, para a dada distribuição de renda original, o melhor uso de todos os fatores, a melhor precificação, a mais ampla
produção que você poderia ter de acordo com os anseios daquela sociedade. Esse é o primeiro teorema. Quando você está nele assim, orgasmaticamente, comemorando, graças a Deus, meu país é capitalista, vem o segundo. O segundo diz, cara, lembra que eu te falei que para cada distribuição de renda ele leva para o melhor bem-estar possível? Para cada, bicho. Se você começar com a distribuição de renda errada, vai dar merda. Porque ele vai otimizar o resultado daquela distribuição inicial. Mais ou menos se fosse o Campeonato Brasileiro em 2 turnos, e que se no primeiro turno perdeu de 3-0, no segundo turno o jogo começa 3-0. Não dá, né? Como é que eu vou equiparar isso? Então, daí veio dessas duas forças, a força do capitalismo como eficiência, lembrado aqui, que destruiu a concepção socialista. O melhor exemplo é a China. China é o país mais capitalista que eu vejo hoje, com a adição de que politicamente ele é fechado. Mas economicamente é total liberdade de mercado. Só que não pode esquecer da outra vertente. Ele gera concentração de renda, abre o olho. Isso está avisado desde o século passado. E desde o século passado, um dos mais radicais economistas de direita do mundo, o pai do liberalismo moderno, Milton Friedman, diz: o instrumento certo é imposto de renda negativo. Você vai fazer eficiência, vai gerar uma montanha de riqueza. Agora, bicho, distribui isso imediatamente. Você vai fixar um nível de poder aquisitivo abaixo do qual o cara faz a declaração de imposto de renda e recebe e não paga. Aí quem vai pagar? Pagar quem está lá em cima. Você vai otimizar esse sistema da progressividade de quem ganha com a insuficiência de quem está abaixo da linha. Isto é crucial no regime capitalista. Essa é a nova economia capitalista. Não aquela que endeusa a eficiência do sistema e, bom, distribuição de renda. A distribuição de renda se faz o seguinte, educação. Educação corrige tudo. Educação... Gente, aos 2 anos de idade, um menino de classe média alta, comparado com um menino de classe média baixa, aprendeu 32 mil palavras a mais do que o pobre em 2 anos. Vai tirar essa diferença na faculdade? Vai tirar no ensino médio? Você não tira. É absurdo o lastro, vamos dizer, que vem pelo DNA e pela convivência. O pai da classe da baixa, quando o filho faz uma besteira, dá-lhe uma porrada no ouvido. O pai da classe alta dá uma aula para ele de por que aquilo é errado e como tem que fazer. O raciocínio analítico dele começa a ser desenvolvido com 2 anos. Então, vamos entender o seguinte. Não há como fazer a economia trabalhar para a necessidade do povo se a gente não tiver a coragem de dizer a distribuição de renda tem que ser justa. Ela não vem por educação, ela não vem naturalmente. Mas ela vem de onde? E aí é que é o que se falou aqui. Ela vem da democracia. Esse é o nosso dogma. Como a existência de Deus é o dogma de qualquer religião, a existência de uma democracia é a condição crucial para você poder atender nessa... Porque senão quem vai dizer qual é a necessidade do povo? O PhD de Los Angeles ou o PhD de Pequim? Não, só quem pode falar isso é o povo. Agora, o pior do que uma ditadura é a falsa democracia. Isso é mortal. Porque você mata a mobilização em prol da democracia e não está dando nada em troca. Então, quando você vê uma lei como essa que nós aprovamos esse ano, dando 5 bi cacetada para os partidos fazerem a campanha eleitoral, o que você está fazendo? Você está dando dinheiro para quem já está lá, continuar lá e bloqueando a entrada dos novos. Agora que era a entrada da luta do gênero ganhar uma eleição, um deputado federal, combate à corrupção, outro, o autêntico defensor da igualdade de sexo. Como é que ele vai concorrer com um desgraçado que está recebendo 5 milhões
do partido para fazer sua campanha. Então, se você quer fazer alguma coisa séria, definitiva, e que só depende de nós, isso nunca vai ser feito em Brasília, é aqui, é lutar pela democracia. É abrir, é exigir, é fazer com que cada um tenha um voto e esse voto vai ser respeitado. Aí nós começamos a entrar na terapia. Então, por exemplo, foi lembrado pelo Ladislau, olha o que fizeram com a Amazônia, olha o que fazem com os rios, olha saneamento. Tem toda a razão, é um desastre. Eu digo agora, compara como era. Quem falava em ESG há 5 anos atrás? Quem conseguia mobilizar a juventude para lutar pela Amazônia? Quem conseguia que um carro parasse para atravessar numa faixa de pedestre? O que era o uso de capacete? O que eu estou querendo ilustrar? Eu estou querendo dizer o seguinte, a sociedade brasileira é extremamente gregária, é extremamente solidária. Ela quer que seja dado rumo, ela vai atrás. E ESG vai pegar nesse país com mais rapidez do que nos outros. E ele disse bem, quem comanda a empresa é o financeiro, não é o homem que cuida de ESG lá dentro. Agora, se vocês boicotarem empresas que não respeitam o meio ambiente, que não tomam medida quando tem discriminação racial dentro da empresa, muda, porque esse financeiro vai virar para dizer, ô babaca, eu estou perdendo venda aqui porque você deixou passar em branco que um cidadão negro foi asfixiado na frente da loja. O que eu quero mostrar é o seguinte, o objetivo de lucro e de justiça não são incompatíveis, desde que a democracia possa se expressar, desde que isso vá ao mercado, desde que a sociedade empresarial seja cobrada por não estar adotando os valores que a gente quer. E aí vocês veem alguns paradoxos. É óbvio, foi dito aqui, que se não tributar dividendo num país com a distribuição de renda que nós temos, não é possível melhorar a distribuição de renda. Eu quero o meu imposto de renda, mas eu preciso tributar dividendo, não é possível que alguém receba no escritório de advocacia 50 milhões de dividendo e não pagar um tusta, pagar 10%, 15% de imposto de tudo e está livre da coisa. Agora, note uma coisa, nós tivemos 8 anos de um governo social-democrata, 12 anos de um governo trabalhista, 20 anos. Quantos projetos de tributação de dividendos foram para o Congresso? Nenhum. Aí eu tenho o maior babaca da história, o tosco, o retrógrado, e o Paulo Guedes manda um projeto de tributação de dividendos. O que eu estou querendo dizer? Que o Paulo Guedes é o máximo e os outros eram uns merda? Não, eu estou dizendo o seguinte, no que a sociedade se mobilizou, até um governo Bolsonaro percebe que é um anseio que vai gerar votos, fazer a tributação sobre dividendos. Essa é a nossa salvação. Da mesma forma como o dinheiro exerce a sua soberania no mercado via poder aquisitivo, é a união dos votantes, dos eleitores, que dirige o país. Porque esses babacas, ladrões, o que sejam, a cada 4 anos eles têm um encontro com a gente. E se houver transparência, houver mobilização, houver consciência, nós vamos virar esse jogo. Então, aqui foi lembrado, pô, mas cartel do banco, olha que absurdo. Primeiro, esse juro só está onde está porque o Banco Central colocou, não foram os bancos. Os bancos nadam de braçada quando um idiota no Banco Central faz isso. Agora, isso é incorrigível? Não. As fintechs, olha que lindo. Provavelmente algum de vocês, quando se formar, vai se juntar, vai descobrir algum buraquinho onde dá para fazer uns produtos financeiros. E vão arrumar facilmente capital para financiar. E vão lá para cima do banco. É o que está acontecendo. Olha o Nubank. Era uma brincadeira de estudante. Hoje ele vale mais do que os grandes bancos. Ou seja, no que fica facilitado o acesso a capital, e ele sabe, imagina você abrir capital de uma empresa há 50 anos atrás. Você abria o capital de uma empresa que já era a terceira maior do setor. Hoje você vai com um Excel, mostra que aquilo faz sentido, e você tem fundos que só querem investir nisso. Então, essa democratização do acesso a capital é uma das alavancas mais poderosas que a gente tem para crescer. E vocês, melhores do que eu,
sabem o que é a rapidez do avanço da tecnologia. Uma loucura. Quando a gente era jovem, a cada 2 anos mudava o modelo de televisão, o que vinha era melhor. Vai lá, o controle, seletor de canal remoto, mas custava 30% mais. Hoje, a cada ano, sai um celular melhor do que o anterior, faz mais coisa e é mais barato. O que está acontecendo? O ganho de produtividade está sendo brutal por causa da tecnologia. E ganho de produtividade brutal faz o quê? Ué, o nome está dizendo, o que é produtividade? É produto por trabalhador. Se esse ganho está sendo brutal, vai gerar desemprego. Ah, isso é um problema sério. Até Santo veio aqui falar. Que naquele tempo ninguém imaginava que ia acontecer o que acontece hoje. Hoje, ou nós passamos a entender desemprego como lazer, e que o cidadão, a partir desta geração de vocês, vai desfrutar de renda e ou lazer, ou nós não vamos ter saída. Porque que vai continuar liberando mão de obra, vai. E que não vai ser nem agricultura, nem indústria quem vai absorver, não vai. O serviço vai fazer um trabalho maravilhoso de absorção, mas não na velocidade de desenvolvimento da tecnologia. Luiz falou, que papo furado, lazer eu tenho sem ter emprego? Pus em renda negativo, lembra? Então, o gostosão que foi fazer PhD na Holanda e que tem um emprego maravilhoso e que ganha 100 mil reais por mês, vai pagar 45 de imposto para pegar o jovem que não tem oportunidade de emprego e vai poder fazer uma faculdade de filosofia ou de línguas árabes, porque ele quer, e ele vai ter um padrão de vida, uma qualidade de vida não medida economicamente, mas em acessar os seus desejos diferentemente. Não tem jeito, vai escapar disso. Pega a sociedade mais avançada que existe no mundo, que é a japonesa. Como é que é? É uma sociedade estagnada, coitadinhos, todo ano 50 mil dólares de renda per capita. E não cresce. Mas como a justiça social é a melhor distribuição de renda que você tem. Então, lá tem alguns que trabalham, outros que vivem do Estado coletar 70% de imposto sobre transmissão quando o cidadão morre. Então, o que eu queria concluir é o seguinte, não é possível a gente silenciar e se acalmar perante a injustiça social que existe nesse país. Agora, qual é o melhor jeito de resolver? Deixa o setor privado produzir, tributa a pessoa física, tenha coragem de fazer projetos sociais, tenha coragem, sim, de fazer cota. É um absurdo fazer cota racial? É. Agora, não é um absurdo tão grande quanto fazer a distribuição de renda injusta que a gente tem aqui. Então, por uma perna quebrada em 10 pedaços, eu vou fazer a atadura que der, mas vou corrigir isso daí. Não vou dizer para ele, não, vai comendo lixo, porque daqui a 2 gerações a educação corrigiu essa injustiça. É dinheiro na veia. É isso que tem que ser feito. É 600 mil, projeto eleitoreiro, maldito Bolsonaro querendo comprar voto. Dane-se o Bolsonaro. Vamos efetivar, vamos perpetuar os 600. E vamos trabalhar nessa linha. Melhorar a qualidade de atendimento dele, privatizar para não precisar o governo gastar dinheiro construindo estrada, quando eu quero que ele vá cuidar do pobre, e vamos fazer um imposto de renda absolutamente progressivo e dar uma retificada nessa situação, porque aí sim, nós vamos caminhar para a distribuição de renda adequada e aí vamos nos valer da eficiência do capitalismo. Acho que eu fui muito longe. Oi, boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar para os três, a progressividade do modelo tributário me parece um consenso, posso estar errado, mas me parece um consenso de esquerda a direita. O que atrapalha isso? O que está no caminho aí que a gente não chega nisso? Essa é a minha pergunta. O Congresso Nacional é composto pelo 1% mais rico do país. Então, eu no fundo, estou pedindo que ele corte no bolso. O conflito entre o interesse social e de quem decide é tremendo. Como é que eu quebro isso? Só com democracia. Se eu mandar 100 deputados dessa eleição que tem essa bandeira e que vão cumprir, vão constranger quem votar contra, e quem votar contra vai perder o mandato na próxima. Vocês têm que acreditar em democracia. Não tem outro jeito. Então, você vê que bacana. Olha os Estados Unidos. Elege Obama. Se você tivesse que desenhar no computador qual é o melhor presidente que dá para fazer no mundo, dá o Obama.
O cara é maravilhoso, o cara é perfeito, o cara é íntegro, o cara é sábio, o cara tem a melhor mulher do mundo, o cara criou as filhas de São Paulo. O que ele faz na eleição seguinte? Pô, elege Trump. Como é que pode o mesmo povo eleger Trump e eleger Obama? E o que ele faz na terceira? Elege o Temer deles. Pega lá um velhinho acabado, e faz o homem presidente. Coitado, não sabe nem se é de dia ou de noite. É assim que funciona a democracia. Caramba, olha o que vocês estudam para aprender economia. Imagine o que tem que aprender quem precisa saber votar. E é através de tentativa e erro. Agora, eu não desanimo porque foi eleito um Trump ou porque foi eleito um Bolsonaro. Legal, legal, é parte do aprendizado. Eu quero ver quem é o próximo que vota no Bolsonaro, com 55% da população. Então, nós precisamos ter um mínimo de parlamentares que tenham coragem de levar a lei para frente e, se não for aprovado, demitir os deputados na próxima eleição que tiverem votado. Eu não falo mais nada. Queria voltar para o básico aqui. Tá? Nosso problema não é socialismo ou capitalismo. Nosso problema é que o que a gente está vivendo não é mais capitalismo, porque capitalismo gera emprego, produto, etc. Tá? Os Estados Unidos estão às moscas agora, porque o que funciona lá, o sistema financeiro, grande parte do sistema produtivo está em outros países, né? E o sistema militar, né? E um sistema de emissão de dólares que está gerando um caos no planeta. Tem um livro legal do Michael Hudson, Destino da Civilização, um dos melhores especialistas mundiais em finanças. Vale a pena vocês pegarem, né? Eu estou de acordo com muita coisa que você disse e de desacordo com outras, né? Mas eu acho que enfoques, democracia, redução das desigualdades, taxar os lucros excessivos, tudo isso aqui são os eixos que são bastante óbvios, né? Queria lembrar o seguinte, se você pega o PIB do Brasil, 8,7 trilhões, divide pela população, sabe o que dá? Ninguém sabe o que é 8,7 trilhões, né? Você divide pela população, dá R$13 mil por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços no mundo dá R$13 mil por mês, perdão, no Brasil, né? No mundo é mais de R$20 mil. Você sabe o que é? Isso tudo, em parte, é graças ao capitalismo, mas o essencial é o avanço da ciência, é a energia, é a informática, é o DNA, enfim, as fantásticas transformações científico-tecnológicas que permitiram essa produtividade, que permitem, inclusive, o que a China fez, o que outros países fazem, né? De certa maneira, claro, esses R$13 mil estão dividindo o PIB, né? Cálculo tosco, nenhum problema. Eu fiz trabalhos aí com todo esse negócio daquele negócio dos tigres, né? sobre o PIB. Tá? A gente pode trabalhar com renda nacional líquida, em vez de produto interno bruto, passar na peneira de diversas formas. Básico é o seguinte: não falta produto. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Entendeu? Ou seja, é fazer chegar onde as coisas multipliquem. Eu dou um exemplo, então, pé no chão, digamos, como pegar a Imperatriz do Maranhão e pegar aquela terra em volta e a pessoa que está passando fome e gente parada, e você fazer um cinturão verde de hortifruti estrangeiro que gera emprego, gera indústria, gera avanço, gera lucro para o município e faz coisas funcionarem. Mas não é misterioso, né? A gente ficar olhando, fazendo estatísticas sobre o desemprego de Imperatriz, sobre a fome de Imperatriz e sobre quanto a terra parada e balançar a cabeça, meu, certo? Eu tenho um dos meus eixos de raciocínio, Luiz Paulo, é o poder local, sabe? Você não vai resolver os problemas do Brasil a partir de Brasília para 5.570 municípios, ainda mais no tamanho. Eu trabalhei na Suíça, estudei lá com os bons banqueiros, viu, filho? Certo? Meu, lá você tem cantões, né? Isso que a Suíça tem município que é do tamanho da Suíça, enfim, no Brasil, certo? E dividido em cantões, os cantões, depois, enfim, até a comuna que tem ali 30 casas tem uma administração. Quer dizer, você tem uma apropriação da gestão política pela população na base da sociedade. Né?
Isso é muito importante. Eu lembro de uma reunião que eu tive tempos atrás com uma ministra de planejamento da Suécia, né? 72% dessa elevadíssima carga tributária da Suécia vai direto para o local. Sabe por quê? Porque o problema da educação, do Rio que tá com problemas, da arborização das ruas, do centro cultural, disso, aquilo, é da população ali, é da comunidade. Como nós nos urbanizamos, nós podemos nos apropriar desses processos, né? Para mim, esse tipo de... É só olhar como está sendo discutido o acesso ao dinheiro. Um prefeito viaja para Brasília para ver se tira uma lasca de uma emenda parlamentar, do orçamento secreto, coisa. Isso aqui não funciona, gente. Não funciona nem lá embaixo, porque o pessoal não tem o dinheiro. Isso é uma tese de doutorado muito boa do Marcelo Uchoa, sobre a situação financeira dos municípios no Brasil, em particular dos pequenos municípios, né? E não funciona em cima, porque os caras ministros ficam ali, recebem o prefeito amigo, tal, já prepara a próxima... Enfim, isso é importante, né? Isso funciona na Alemanha. É muito interessante o livro do Kroiber, um americano muito bom que analisa a China. Ele mostra que a China é mais descentralizada que a Suécia. Interessante isso, né? Quer dizer, tem um governo em Beijing forte em termos políticos, mas a gestão do cotidiano, a organização, e tem mais, eles controlam os recursos financeiros de maneira que eles financiem o que é necessário para a população. A taxa de juros hoje na China é 4,6%. Para a empresa ou para a pessoa que vai buscar um empréstimo, né? Certo? Você põe uma inflação de 2%, isso é um juro real de 2,6% ao ano. Dá para as pessoas pegarem empréstimo, ter sua ideia, empresa privada, tal, e tocar as coisas. Entende? Aqui, é absolutamente proibitivo. É uma deformação, digamos, profunda. E eu queria trazer pontos que são, para mim, essenciais, que a ciência econômica está se deslocando. Para já, eu acho um pouquinho pretensioso de ciência econômica, tal, mas enfim. Sabe o que é? Vocês pegam o Piketty, certo? Ele mostrou uma coisa óbvia. Hoje se ganha mais dinheiro fazendo aplicação financeira do que fazendo investimento produtivo. Certo? Isso deforma radicalmente todo o processo. Certo? O imenso sucesso mundial dele é essa compreensão. Você pega a Mariana Mazzucato, né, que está tendo um imenso impacto mundial, traduzida para toda parte, certo? Mostrando que tem que ter um equilíbrio entre o interesse empresarial e o interesse, ou a política do Estado e as políticas sociais, né? Não é que um domine o outro, mas é uma articulação inteligente. Certo? A China é muito interessante nesse sentido. Ele usa uma expressão legal. Ele diz assim, porque todo mundo quer saber se China é socialismo de Estado, capitalismo social, ou o que seja, enfim. Ele diz, olha, a gente, para atravessar o rio, você vai sentindo as pedras com o pé. Entende? Você vê o que avança. A China é muito interessante, é um sistema misto, certo? Extremamente competente, mas que garante que o dinheiro seja usado de maneira produtiva, garante que o conjunto das coisas que facilitam toda a produtividade, tanto das pessoas como das empresas, saúde, educação, toda essa parte, ela é pública, gratuita, certo? Isso multiplica os recursos. Ou seja, eu gostaria muito que vocês se interessassem. Tem esse livro meu, Pão Nosso Cada Dia, vem com um prefácio de Ignacio Sarres, né? É sobre economia mista. Sabe por quê? Eu trabalhei 7 anos na África, trabalhei em diversos países, sabe? Você tira as simplificações da cabeça, você pensa, o que funciona? Eu vou olhar sistema financeiro, vou olhar a China, vou olhar a Alemanha, vou olhar outros, né? Eu penso educação, vou olhar a Finlândia, e por aí vai. Certo? Na realidade, somos sociedades complexas demais para simplificações ideológicas. Certo? A gente tem que pensar qual é a solução e necessariamente não é que o Estado vai resolver, ou a empresa, ou o mercado vai resolver, certo? E sim articulações inteligentes desses processos. Certo? Para mim, em termos dessa dimensão de gestão, né, esse é o eixo fundamental. Né? E aí você tem a Kate Raworth, né, que propõe um sistema de contas
que dá de 10-0 no PIB. O PIB é uma conta errada tecnicamente, enfim, sobretudo que hoje, a partir de 93, conseguiram colocar no PIB também os lucros financeiros, né, mesmo não produtivos. Né. Mas nós temos o Michael Hudson sobre o sistema financeiro. O último livro dele não está traduzido ainda, né, chama Destino Civilização. É realmente uma maravilha. Né. O Amartya Sen, né, que você estava citando, né? O Amartya Sen é uma baita leitura. Né? O que eu vejo nas leituras, porque eu continuo a receber esse material, né? É que tem um deslocamento da ciência econômica em profundidade. E o eixo central está muito centrado na ética, no ESG, no conjunto de coisas. Esse negócio tem que passar a funcionar em função do bem-estar das populações, certo? E aqui não há simplificação ideológica, certo? Só uma observação, aproveitando a pergunta do Júlio sobre tributação e progressividade na tributação. Tem uma coisa muito importante que nós podemos fazer. E aí nós, economistas, temos um papel fundamental também nisso. Bem, de um lado nós temos a arrecadação. Evidentemente que a arrecadação deve ser maior e deve recair a tributação, não nos produtos, não na tributação indireta, que é, por exemplo, eu pago exatamente o mesmo ICMS, a mesma IPI num carro de que alguém que ganha 20 vezes o que eu ganho. Então, eu tenho uma tributação indireta aí. Precisaria ser realmente direta nos seus rendimentos, porque aí demonstra mesmo o benefício que toda a sociedade tem, que a sociedade dá a essa pessoa. Mas a bitributação, riqueza, patrimônio, bitributação não é. Eu nunca imaginei bitributar patrimônio. Eu imaginei o quê? Que a sociedade permite uma valorização extraordinária no patrimônio quando alguém, por exemplo, compra um terreno e, perto do terreno, ao longo dos anos, vai ser construída uma estação de metrô, vai ser construída uma estrada, etc. Isto é dinheiro público que está colocado ali e que valoriza o bem da pessoa. Então, o que excede o que ele pagou lá atrás, ou seja, não o que ele pagou, porque ele já pagou o imposto daquilo que ele tinha adquirido. O que ele ganhou a mais. Essa é uma das ideias sobre o patrimônio. Mas não era exatamente sobre isso que eu iria falar. Era o seguinte, bem, nós temos a elevação da receita e, ao mesmo tempo, nós temos como gastar. Porque, de um lado, você ganha, do outro lado, você gasta. E aí é a questão do orçamento público. O orçamento público ele é indutor do desenvolvimento. Ou seja, ele não é uma conta contábil, vamos dizer assim. Ele é um indutor. Então, quer dizer, as escolhas que são feitas pela prefeitura, pelas câmaras municipais, pelo governo do Estado, de onde vai gastar, pode multiplicar os benefícios para a sociedade ou pode não resultar em absolutamente nada, não se paga a conta. Então, se a gente souber aonde vai um investimento público, e aí diz, mas tem pouco recurso público. É verdade, mas também tem possibilidades do próprio órgão público, hoje, contar com parcerias em áreas em que ele teria que investir e não precisa investir, porque tem gente com vontade, com dinheiro para investir. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, com relação ao orçamento e obtenção de recursos, foi falado aqui, Brasília, a gente não chega lá. Um colega nosso, economista, lá de Itaí, no interior de São Paulo, chamado Adenauer Hockemeyer, ele fez uma dissertação de mestrado falando sobre a assimetria da informação. E aí é que eu digo que os economistas têm muito o que falar. Qual é a dissertação dele? Ele fez um estudo a partir da obtenção de recursos de prefeituras para órgãos essenciais, educação, saúde, segurança, etc., etc. E ele descobriu que havia uma diferença muito grande na obtenção de recursos em Brasília ou mesmo no governo do Estado por prefeituras. Ele percebeu que algumas prefeituras aproveitavam dos recursos que estavam disponíveis e outras não. E por que isso? Porque havia a assimetria de informação, ou seja, uns tinham informação e os outros não tinham. Aqueles que não têm informação não vão buscar. Aqueles que têm informação vão buscar. E quando eles vão buscar, trazem para o seu município e produzem o desenvolvimento, ou pelo menos melhoram as condições de vida da população.
E aquela velha marca que a gente tem, dinheiro público, antigamente a gente falava, nem sei se o número está valendo ou não, multiplicador de R$ 1 colocado pelo governo, a gente falava que multiplicava a economia por 5, porque, de fato, ele acaba induzindo o desenvolvimento. Então, a gente tem um lado do gasto que a gente tem muito o que falar, porque é o município, porque é o lugar mais perto, porque é o bairro, porque é a Câmara Municipal, porque é o prefeito. É bom a gente pensar nisso. No orçamento geral, na tributação, é bem mais difícil, é bem mais demorado, mas pode a gente também influir de alguma maneira. O que é importante é que o nosso conhecimento não pode ficar para nós. O nosso conhecimento deve ser colocado a serviço da sociedade. Nós estamos no mês do economista exatamente para pensar nisso. Nós vamos ganhar pelo nosso trabalho? Sim, temos que ganhar. Mas nós podemos multiplicar o nosso conhecimento, ou multiplicar os efeitos do nosso conhecimento? Podemos. Só um pequeno comentário. Eu acho que vocês viram a unanimidade quanto às virtudes da descentralização do gasto público. A prefeitura tem muito mais sensibilidade, é muito mais fácil do eleitor cobrar do prefeito do que do presidente. Agora, olha os casos que foram mencionados de descentralização. China, Escandinávia, países onde você já tem uma distribuição de renda absolutamente justa. Aí sim, aí você vai cuidar para passar o imposto e a responsabilidade do gasto para o município. No Brasil, pelo amor de Deus, ninguém me fala nisso nos próximos 5 anos. Por quê? Porque o que eu quero é tirar tudo quanto é encargo do governo federal, que o setor privado tope gastar, para pegar a massa de recursos e fazer a redistribuição de renda. Porque se eu pulverizar isso nas prefeituras, acabou. As prefeituras ricas vão ficar cada vez mais ricas e as pobres não vão ter como compensar. Eu preciso da União assumir um papel que ela nunca assumiu, que é de redistribuir renda. Então, a tarefa fundamental do governo federal deveria ser Secretaria da Receita Federal e projetos absolutamente redistributivos. Isso significa que São Paulo, por muito tempo, vai receber de volta muito menos do que pagou. É óbvio. Nós somos a locomotiva empurrada por 22 vagões há quantos anos? Chegou a hora de devolver. Então, esse papel do governo federal não admite a gente fazer essa descentralização com rapidez. Ele tem que ser rico e pouco incumbido. A incumbência básica dele é distribuir renda, fazer projetos inteligentes nessa direção. Não me constrói mais 1 quilômetro de estrada, porque qualquer meia dúzia de engenheiros rodoviários conseguem fazer isso. Sabe, se pensar bem, a gente pode privatizar posto de saúde. Aí você quer privatizar a saúde? Nada. Eu quero simplesmente fazer o seguinte, posto de saúde de Heliópolis, quanto custa hoje? R$100 mil por mês. Joia. Forma uma cooperativa de médicos, enfermeiros, e me faz uma proposta. Junto num dia, eletronicamente, 10 cooperativas dessas se juntam. Eu quero saber, você aceita quanto para fazer esse serviço? E eu vou controlar a qualidade, tem que ser igual ao que está hoje. Ele diz, eu faço por 98, eu disse, eu faço por 96, eu faço por 90, eu faço por 80, levou, eu tenho mais 20 para abrir um outro fundo. Esse é o tipo de privatização que não tira do Estado o poder de decisão. Ele vai dar o padrão de atendimento, ele vai dizer onde vai fazer, mas pega o dinheiro dele e gasta em outra coisa. Não é nada disso. Você sabe o que é? Onde funciona a saúde, por exemplo, é pública, gratuita e de acesso universal, porque você prioriza o preventivo, e isso é muito mais produtivo. Eu comparo os dados dos Estados Unidos. Custo, 10.400 por pessoa por ano. Canadá, menos de $5.000 por pessoa por ano. Canadá está entre os primeiros na OCDE, os Estados Unidos estão lá no fundo interno. Tem coisas que funcionam muito melhor quando não é em função de você lucrar com esse processo. E outras coisas que funcionam, produzir bicicleta, tomate, automóvel, deixa o mercado resolver. É só ver o que
acontecendo com a educação. Para mim, eu quando trabalho, eu gostaria muito de recomendar para vocês esse livro, Pão Nosso Cada Dia, tá? Opções Econômicas para Sair da Crise. Né? Ele está online, todos os meus livros estão online gratuitamente. Nós somos uma rede mundial que distribui, porque eu tenho meu salário na PUC, enfim, né? Essas coisas. Aliás, isso tem que ser útil. Né? Sabe o que é? Isso permite, hoje, professores utilizam esses livros, porque dá para recomendar para o aluno. Não vai dizer para o aluno, compre o livro do Ladislau, né? Certo? Mas o livro está online, certo? E pode dizer, olha, nós vamos discutir na próxima aula o capítulo 8, certo? Algumas páginas até no celular o rapaz lê. Ou seja, nós temos que fazer uma pedagogia da economia. Né? Tanto assim que esse livro, por exemplo, a gente fez, junto com o Instituto Paulo Freire, que tem tudo a ver, fizemos um vídeo de 10 minutos para cada capítulo. Sabe o que uma rede de favelas me contactar? Eles fizeram um curso com as comunidades, né, sobre esse livro, assistindo os vídeos. Né? São novas formas. Né? Esse aqui, A Era do Capital Improdutivo, como se gera um desequilíbrio, recomendo muito. Tá? É legal. É uma sistematização de pesquisas internacionais. Tá? E esse aqui, O Capitalismo se Desloca, está aqui. Meu comercial feito. No caso, eu estou fazendo um comercial de livros que estão de graça. Então, é um retorno absolutamente fenomenal. Eu sou de uma inteligência econômica, gente. O ESG é fundamental. Tá? Eu tenho o rapaz fez um doutorado comigo, a gente pegou todas as contas internacionais. Tá? Com o peso das corporações hoje, se as corporações não assumem o ESG, esquece que vai acontecer alguma coisa. Tá? Vocês conhecem a BlackRock? Bom, a BlackRock são 10 trilhões de dólares que ele administra, né? O Larry Fink. 10 trilhões de dólares. O orçamento do Biden, o orçamento federal dos Estados Unidos, é 6 trilhões. O Larry Fink administra 10 trilhões. Vocês pegam a BlackRock, State Street e Vanguard, dá 20 trilhões. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões. Estão entendendo? A coisa se deslocou de maneira absolutamente radical. As pessoas têm dificuldade, em particular, o sistema financeiro é relativamente complexo e as pessoas não entram ou ficam assim com dúvida desse processo. Agora, o sistema de exploração, de travamento, através das megacorporações, porque elas agem no espaço global e os governos são espaços nacionais. Entende? E nós temos a primeira discussão de um eventual imposto global de 15%, está aí, enfim, nos últimos G20, está aí na OCDE sendo preparado, já tem adesões de cerca de 80% do PIB, mas, enfim, por enquanto, eu pego o que diz o Stiglitz, né, que é o Nobel de Economia, né, por enquanto a ESG está apenas no Departamento de Relações Públicas, né, não tá sendo aplicado. É só ver o que está acontecendo agora com, por exemplo, com os lucros do petróleo. Né? Temos uma fala do secretário-geral da ONU absolutamente indignado. Né? Os preços não sobem, alguém sobe os preços, alguém leva os preços. Só rápido, em 2010, quando eu fui presidente do Corecon, na outra vez que fui presidente, né, eu pedi para entrevistar um economista, que era economista de uma dessas fábricas de pneus. E aí ele me dizia o seguinte, ele era economista exatamente para pensar a questão ambiental do ponto de vista econômico. E ele me deu todo o roteiro, tá na revista, que já não está mais no site, mas a gente pode conseguir. E ele dizia o seguinte, se a gente não tiver práticas de preservação do meio ambiente, a gente não vende mais pneu. Porque os compradores atacadistas são pressionados pelos varejistas, que, por suas vezes, são pressionados pelos consumidores, a saber o que é feito do resíduo desse pneu. Como é que você faz a extração do seringal? O que você faz do seringal? O que você faz com a população que faz? Então, todas essas práticas, eu acho que só tem um jeito, a gente tem que forçar lá na ponta. Ou seja, você não compra
práticas boas. É claro que isso demora. Eu não estou dizendo que é de uma hora para outra, mas isso é super importante, porque mas vocês vão viver bastante. E se vocês não tiverem um planeta, aí vocês vão viver pouco. Então vocês têm que cuidar disso e dizer, olha, consumidor, presta atenção no que você está comprando e presta atenção no que veio antes de você comprar, antes de porem no saquinho lá do supermercado, o que foi feito. E depois sobra, o que vai acontecer com isso lá na frente. Então são coisas que só a gente consumindo é que tem o poder de mandar, de obrigar. Porque de vontade própria não se faz muita coisa, não. Só para fechar, eu queria dar um depoimento no sentido de que, na nossa consultoria, a gente está em convívio com algumas dezenas de grandes empresas. É brutal a mudança. Aquilo saiu, como ele disse, do Departamento de Relações Públicas e está ligado diretamente à presidência. Não passa nada que possa levar a isso. E eu queria dar um exemplo assim bem pedestre. Há 5 anos atrás, eu era vice-presidente de marketing do Corinthians e o Corinthians resolveu contratar um jovem nordestino de 18 anos muito talentoso. Óbvio que o marketing não tem nada com isso. Nem chego perto, nem sei o nome, nem interfiro. Isso é outro mundo. Só que chega aos meus ouvidos que o cidadão, com 18 aninhos, já estava sofrendo um processo porque espancou a mulher. Pelo amor de Deus, que prodígio, que precoce. O que eu vou fazer? Fiz um negócio que eu achei genial, me aplaudi muito. Não sei se vocês conhecem a Gabriela Mansur, é uma promotora totalmente focada em misoginia. Chamei a Gabi e falei, Gabi, vamos dar um show? O que você quer? Quero fazer o seguinte, eu vou trazer o maldito espancador, mas para assinar o contrato, eu vou fazê-lo assinar um contrato com você. E que ele vai ter que fazer curso, vai ter que fazer esse tipo de serviço público, vai ter que dar aula para a molecada. Vamos converter esse cara no maior protetor de mulheres que tem no futebol. A Gabriela ficou feliz. Nossa, que case, que espetáculo, isso vai dar congresso internacional, etc. Tudo bem, então vamos em frente. Aí marca a data de chegada do rapaz, uma quarta-feira. Nós temos as tribos dentro da torcida. E a tribo das mulheres me faz saber o seguinte, você assina um contrato e, no domingo, nós vamos nos dar as mãos, vamos abraçar a arena do Corinthians e não entra um macho dentro dessa arena. Eu vou na sala do presidente e falei, presidente, eu tentei bacana, eu tentei fazer do limão limonada. Agora, elas não querem, não vai ter. Ele chama o diretor da base, e diz, mas ele já está no avião. Diz, ó, é tempo de você pegar um táxi, ir para o aeroporto, comprar passagem de volta e mandar. Esse cara não pisa no Parque São Jorge. Por quê? Porque eu não estou aqui para agredir minha torcida. Se elas não entenderam o que eu estava tentando fazer, e que a opção é pelo radicalismo, porque com esse momento, com essa situação, não dá para fazer gracinha com espancador de esposa, vai ser assim. Imagina, isso numa entidade, vamos dizer, totalmente avessa a lucro, mais primária na tomada de decisão, a força é tal que age. Então, essa mobilização é crucial para essa. Muito mais do que a vontade das empresas. Porque é o que ele diz, a empresa é caudatária da vontade do consumidor. Então, se a gente cobrar, vem, mas não pode comprar. Tem que dar um calor neles para eles aprenderem a fazer. Bom, acho que eu sou... Vamos encerrar. Maravilha ter vocês aqui, maravilha ter os nossos ouvintes. Obrigado pela aula, Alessandro. Foi realmente um show ver essa tua juventude inquebrantável. E o nosso presidente trazendo uma visão mais de como isso se encara na moral, na religião. Acho que foi um evento, a despeito de mim, muito bom. Muito obrigado a vocês.